no diabólico. E a gente vai ver isso daí bastante. Eu queria, antes de começar o texto, falar para vocês de uma imagem que eu recebi no Facebook nos últimos dias. E depois, na gravação, eu vou colocar ela até lá para vocês verem, que é o seguinte: a primeira cena mostra Obama, Vladimir Putin e o Jinping, que o Putin é da Rússia, né? O Jinping é um alto representante lá do governo chinês. Tem aqui 3 grandes governantes mundiais. Aí o segundo quadro mostra uma figura de Satanás dizendo assim: eu poderia possuir um dos 3 homens mais poderosos do mundo, dar início a uma guerra nuclear e destruir boa parte da criação divina. Mas prefiro possuir um Zé Ninguém para se jogar no chão e ficar falando um monte de idiotice com voz esquisita. E aí a última cena mostra, acredito que uma cena de Universal do Reino de Deus, uma pessoa endemoniada lá se debatendo. A típica fala de um ateu para debochar da fé das pessoas, né? E para mostrar uma suposta incoerência de pensamento. Existe uma incoerência? Claro. Porque, na verdade, o tipo de demônio que ele está concebendo é um demônio folclórico, não bíblico. De um tipo de crença popular que não tem a ver com aquilo que a Bíblia descreve para a gente a respeito do que é o mundo espiritual. O propósito de Satanás, meus irmãos, não é explodir o mundo. Primeiro que, quando a gente vê aqui ele falando que prefere possuir endemoniadinho, Satanás não fica possuindo os outros assim, não. Os grandes príncipes da verdade, do reino das trevas, eles não ficam possuindo. O que a gente vai ver essa questão de hierarquia num dos textos em Efésios, mais para frente. O que a gente vê são essas hostes mesmo. Existem, como seres humanos, existem homens e mulheres extremamente inteligentes e existem outros mais simples. Existem vários tipos e níveis de demônios diferentes. Alguns deles, como a gente já viu nos evangelhos, nem falar falavam. Então, primeiramente, que a gente precisa entender que existem vários tipos. Segundo, o propósito de Satanás não é esse. Uma outra pergunta interessante que um dos nossos alunos pela internet fez essa semana, que ele diz assim: se uma seita X é do diabo, por que ela coloca grades e cadeados em seus templos? Uma pergunta boa, né? O cara tem lá tipo uma igreja do Satanás. Por que ou uma seita, né, que a gente sabe que é demoníaca, por que ele precisa colocar grade e cadeado? Não seria simplesmente chegar e botar os ladrões todos e tal para... Se alguém tentar entrar, vai ficar endemoniado, alguma coisa desse tipo assim? Né? Uma pergunta boa. E a resposta que eu dei para ele também foi muito interessante. Eu virei e falei assim: porque a igreja aceita lá é do diabo, mas o ladrão também é. Na verdade, meus irmãos, tudo quanto é tipo de situação de conflito, você não deve pensar que Satanás está querendo fortalecer um grupo em detrimento de outro, ou qualquer coisa desse tipo. O que ele quer é implantar um reino de valores perversos, destrutivos. Um casal está brigando, está um marido batendo na mulher, a mulher tentando esfaquear o marido. Satanás está em quem? Está nos dois. Satanás está brigando entre si? Não, pelo contrário. Está servindo ao mesmo propósito. O texto que nós lemos aqui, ele vai mostrar justamente isso, esse último que nós terminamos na aula passada, né? É um mundo cercado de valores, voltado para o lucro, voltado para o egoísmo, voltado para a vantagem própria e a opressão do próximo. Isso sim que é muito mais grave do que uma pessoa ficando endemoniada. Atos 26:15, nós vemos aqui. Aquele pedacinho que Paulo conta a respeito da sua própria conversão. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Irmãos, eu coloquei esse texto aqui por um único detalhe. O que nós temos é Jesus explicando como seria o ministério de Paulo, dizendo que ele seria mandado para os gentios. No momento da conversão dele, Jesus já fala isso. E que
o que Paulo iria fazer? Iria converter esses caras das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus. Esse texto está mostrando para a gente que todos esses gentios estavam debaixo do poder de Satanás. Lembra lá, quando o povo começa a gritar Diana dos Efésios? Você já ficou muito tempo falando uma coisa só? Imagina uma cidade inteira parada à disposição do reino das trevas, só gritando isso, todo mundo junto, por 2 horas direto. Grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Direto, por 2 horas, meus irmãos. Você não consegue falar direto, sem fazer pausa, por 2 minutos. Você tem que parar, dar uma respirada, organizar as ideias e continuar. Imagina um povo. No meu modo de entender, embora isso não esteja explícito no texto, o que nós temos aqui é uma cidade comandada por Satanás, debaixo do poder do diabo. E aí a gente faz a seguinte pergunta: será que era só os gentios, os pagãos que estavam adorando aquelas entidades, que na verdade estavam debaixo do poder do diabo? Nós entramos agora nas epístolas, não é? E eu vou ler para vocês algumas sequências de texto, e como a gente tem muita coisa, eu não vou dar tempo assim para quem é mais lento achar na Bíblia. Você que quiser tentar vai abrindo, se não acompanha, anota aí a referência. O primeiro versículo está lá em 1 João 5,19, que o texto maior a gente vai retomar num outro assunto mais para frente, mas para hoje eu quero esse conceito. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando ele diz que o mundo jaz no maligno, você deve se lembrar daquela expressão lá dos cemitérios. Eu nunca vi isso num cemitério brasileiro, né? Pelo menos não me lembro. Aqui jaz fulano de tal. Mas em filme, desenho animado, a gente vê muito. Jazer vem de uma expressão que originalmente significa deitar. Aqui permanece, aqui está deitado, aqui está morto. Tem todo esse significado. Então, quando ele diz que o mundo jaz no maligno, ele está falando que é como se o mundo estivesse sepultado, deitado, inerte, totalmente entregue nas mãos do maligno. Se Deus resolvesse que Satanás pode destruir, explodir o mundo com bombas atômicas, e Satanás quisesse isso, ele já teria feito isso há muito tempo. Só que na Bíblia a gente vê que quem vai destruir o mundo é Deus. Não é essa a preocupação do diabo. O diabo quer expandir o reino dele. Ele não quer botar um ponto final na história. Pelo contrário, a Bíblia diz, a gente vai estudar isso lá em Apocalipse, que o diabo sabe que o tempo dele está acabando. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele trabalha sim para perverter o povo, colocando o reino dele na vida das pessoas. E não simplesmente causando a destruição, não é? Um outro versículo que vai ser muito importante para a gente entender essa questão do que é o mundo estar no maligno é Efésios, capítulo 2, versículo 1. De todos os textos que a gente vai ler, eu acho que esse é o mais importante de todos. Efésios 2, 1 diz assim: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, esse texto aqui, ele começa falando que vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Lembra da ideia do versículo anterior de jaz no maligno? De algo que se encontra morto. Então ele diz que antes da pessoa ser vivificada, no momento que ela recebe Jesus como Salvador, ela estava morta. Lembra do significado do batismo? Eu morri para o pecado, vivi para Deus. A verdade é que antes você estava morto nos seus pecados. E aí Jesus levanta você, vivifica você. Nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Esse texto aqui está mostrando para a gente que não são só quem era daquela religião pagã ali,
daquele contexto. É o mundo inteiro que jaz no maligno. E todas as pessoas, antes de aceitar Jesus, elas estão, assim como aquelas pessoas lá de Grande a Diana dos Efésios, estão à disposição de Satanás. Não quer dizer que elas estão todas endemoniadas, entenda isso, embora muitas delas estejam, mas uma pessoa que não está com o Espírito Santo dentro dela, ela está à disposição dessa figura aqui, que é o príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Jesus já tinha chamado de príncipe desse mundo. Vocês devem se lembrar de uma aula para trás que a gente estudou isso daí. E quando a gente fala a palavra príncipe, deixa eu explicar, porque no imaginário da nossa era, do Brasil, a gente fala príncipe e você imagina um cara com um chapéuzinho, com uma peninha, uma calça justa que vai lá beijar a princesa, não é? O sentido da palavra príncipe significa governo. Por exemplo, lá o livro O Príncipe de Maquiavel. Não é esse príncipe encantado, não é? É o camarada lá da família Borgia, que ele tá Borgia que ele estava estudando, o Maquiavel ali no início do Renascimento, para mostrar o papel do governante. Quando a Bíblia fala em príncipe, está falando de governo. E aqui está falando o príncipe. Como Jesus tinha dito, o príncipe desse mundo, na verdade está falando da própria figura de Satanás. As pessoas, antes de aceitarem Jesus, estavam andando segundo Satanás. Aqui fala príncipe das potestades do ar. Deixa eu explicar para vocês o que é potestade. Agora no Novo Testamento nós vamos encontrar muitos versículos, eu separei todos eles aqui para a gente, que tratam de principados e potestades. Eu vou explicar para vocês que dupla é essa, o que é um principado e o que é uma potestade. Principado é a palavra grega arque, que deu origem a algumas palavras na língua portuguesa. Alguém se lembra de alguma? Arque. Significa primeiro. Arqui-inimigo, arqueologia, arqueobactéria lá na biologia, que eu me lembrei agora. Arquiteto, não sei se seria essa mesma raiz, né? Eu teria que analisar. Mas arqueologia, o que é arqueologia? Arqueologia, você estuda aquilo que foi mais antigo, aquilo que veio primeiro, é no sentido de primeiro, mas de primeiro da fila. Então, normalmente, principado quer dizer aquele que está na liderança, aquele que é o primeiro, que está puxando a fila, que está sendo o principal de um determinado local. O príncipe de um povo, o governante de um povo, por exemplo, ele é o principado daquele povo. Os príncipes de Israel eram as famílias principais, que estavam no início da fila, digamos assim. Então nós temos a palavra principado e nós temos a palavra potestade. A palavra potestade significa poder. Seria um poder de governar, de tomar decisão, um poder que poderia ser físico, poder que poderia ser político. Então, normalmente os governos humanos, alguns acreditam que essa figura de principado e potestade teria vindo do governo persa, que depois entrou para a cultura helênica e o povo de Israel e o povo do Novo Testamento acabou pegando. A ideia é o seguinte, os governos eles são assim, organizados em principados e potestades, os governos humanos. Você tem aqui na Serra, por exemplo, quem é o principado da Serra? Aldifas. E quem seria a potestade? Talvez o chefe de polícia. O principado ele governa, mas quem realmente tem o poder ali na mão seria, para dar um exemplo grosso aqui, né, o chefe de polícia que vai executar. O alto comando está tendo alguma coisa, quem manda é o governo, é o prefeito. Mas quem vai lá e executa, na verdade, é quem está com o poder ali na mão. Então, os vereadores, nessa questão de governo também, né? Então, no mundo espiritual, funcionaria também dessa mesma forma. Nós vimos aí ao longo dos nossos estudos essa ideia de demônios territoriais. A gente já estudou, por exemplo, sobre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, que eram entidades espirituais malignas que habitavam essas regiões e governavam toda essa região. Então, a partir desse texto, a gente já começa a ver essa expressão potestade para significar essas entidades. E aqui vai dizer
que Satanás é o príncipe dessas potestades, ele é o primeiro, ele é o governo desses que são os principais, e são os principais da onde? O texto diz que eles são do ar. Isso significa, meus irmãos, quando fala do ar, a cosmovisão aqui do Novo Testamento é a ideia de que acima estão as regiões celestiais. A gente vai estudar ainda a respeito do que são essas regiões celestiais, mas toda essa atmosfera que está ao redor, eles vão chamar de ar, tudo isso que está circundando o planeta. Satanás seria o príncipe dessas potestades, desses poderes que atuam ao redor, nos ares mesmo. A cultura grega tinha essa percepção dos daimons, que a gente já verificou também, e depois os gnósticos tinham essa ideia de entidades espirituais que faziam mediação, que estavam no meio do caminho entre os seres humanos e os deuses. Mas o princípio é que eles estão realmente no ar, eles estão acima, circundando todo o planeta, nesse governo deles. E aí a gente se lembra de algumas situações. Lembram de Satanás mexendo nas forças da natureza, nas forças da atmosfera? Quem se lembra aí de um texto que a gente já viu a respeito disso? Na vida de Jó, vem ventania, vem fogo que desce do céu, e qual outra? Exatamente. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. E Jesus no barco, é aí que eu ia chegar, não é? Que a gente viu essa situação da tempestade, que alguns teólogos acreditam, entendam que eu não estou aqui criando uma heresia, isso não está claro na Bíblia, é uma possibilidade da gente fazer uma leitura do texto, de interpretar, de que na verdade aquela tempestade foi gerada por forças demoníacas, tentando impedir os discípulos de chegarem ao outro lado. Tanto é que Jesus repreende a tempestade, como se a tempestade fosse uma entidade. Calem a boca, sosseguem, tuf, e tudo para. Como se fosse um ser consciente, capaz de entender o que está acontecendo, de entender um comando, não é? Então isso, na verdade, é uma possibilidade. Cada pilha, só resumindo a conversa que a gente teve aqui enquanto resolvia da câmera. A gente estava falando de como em muitas culturas pagãs, pelo mundo afora, em tudo quanto é lugar do mundo, existe essa associação de seres espirituais e os fenômenos da natureza. E o Vinícius deu o exemplo dos grifos, não é? que vagavam dessa forma também. E eu estava aqui falando sobre deuses da chuva, deuses do mar e coisas desse tipo que você encontra em tudo quanto é lugar. É claro que existe aquele princípio de você explicar o inexplicável, mas o fato é que alguns desses povos tinham algum resultado nesse sentido. Os cultos de fertilidade, danças da chuva e coisas dessa natureza, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Ele seria o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está dando uma ênfase aqui, em Efésios, que todos nós estávamos nessa situação no passado, gente. Não era só o feiticeiro que batia tambor, não era só a pessoa que incorporava alguma coisa, mas todo mundo antes estava nessa situação de andar segundo o governo desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo todas essas coisas que a gente viu aqui. Eu quero fazer um destaque aqui nesse momento na seguinte ideia. Nós evangélicos somos criticados, e muitas vezes com razão, por uma atitude preconceituosa com relação aos cultos afro-brasileiros. Genericamente, a gente chama tudo de macumba e diz que tudo aquilo é demônio. E a gente sabe, pela nossa crença, como eu já falei em aulas para trás, a gente crê que de fato são. A gente chama os deuses deles de demônios? Sim, e eles chamam os nossos demônios de deuses. É uma questão de pontos de vista diferentes. Mas, infelizmente, o que acontece é que existe um preconceito mesmo. Como se só a macumba
só os cultos, a quimbanda, a umbanda, não sei o quê, fosse realmente algo maligno. E o que esse texto está dizendo aqui é que todo mundo que ainda não está em Cristo está desse jeito. Cada um de vocês, no passado, antes de receber Jesus como Senhor da vida de vocês, vivia debaixo do governo das trevas. Independente se a religião que você professava era uma religião que não invocava espíritos sobre si, ou se era um tipo de coisa que não envolvia crença nenhuma. Nós temos alguns ex-ateus aqui no nosso meio, na nossa igreja, congregando conosco. Um ateu não incorpora nada porque ele não acredita em nada, não sei o que, supostamente, né? Que ateu também fica endemoniado. O fato é que todo mundo está à disposição, de alguma forma, para o agir de Satanás. Como aquele povo lá na cidade que a gente leu lá no livro de Atos. Pode falar. Fala no microfone aqui para pegar. Naquele hotel que eu te mandei as fotos, eu perguntei pro moço lá sobre um colega meu até perguntou também sobre o que eles criam sobre a Umbanda, sobre o Candomblé lá em Gana. Ele falou que há muito tempo aquilo já tinha sido abolido de Gana, que eram espíritos de rua. Mas eles tinham lá, mantendo lá vários espíritos, né, que eram os deuses dele. Quando eu falo de preconceito, eu quero aqui até fazer menção de algo que eu ouvi recentemente. Um pastor fazendo uma entrevista com aquele Marco Feliciano sobre algumas declarações que ele teria dito a respeito do povo africano. E aí esse pastor ele faz a seguinte colocação, que a gente aceita Thor numa boa. Thor, que está lá nos Vingadores, louro, dos olhos claros, deus do trovão da mitologia nórdica. Só que, na verdade, Thor era um bicho que pedia, uma entidade que pedia sacrifício humano, um culto horroroso. Quem aí assiste aquela série Vikings sabe um pouquinho do que eu estou falando. A crença não é do gibi da Marvel, mas a real mesmo, lá dos escandinavos, era uma coisa horrorosa. E aí o pessoal aqui implica com as invocações dos escravos, que a maior parte delas são oferendas animistas. São coisas simplesmente das forças da natureza e tal. Dificilmente você tem algo realmente com sacrifício, não é? Normalmente são os cultos mais voltados para o satanismo mesmo, que envolve essa questão do sacrifício humano. Então, o povo olha, sim, com preconceito, com maldade com relação a essas práticas, e a gente, na verdade, devia olhar com amor para as pessoas. Porque, da mesma maneira que aquela pessoa ali, ela está sendo escrava de demônios, seja no sentido ideológico, seja no sentido de incorporar, todos nós antes andávamos também, incorporando ou não. É isso que o texto está mostrando. O Paulo, ele faz questão de deixar claro que todos estavam assim. Vocês estavam assim antes. Então a gente deve olhar com amor para essas pessoas e não com julgamento, com opressão, tipo aconteceu lá no Rio de Janeiro, deles apedrejarem uma garota que estava saindo de um desses cultos, né? Na verdade, meus irmãos, tudo isso está dentro do mesmo balaio. Entre o ateísmo, entre qualquer outro tipo de religião que não tem Jesus como essa figura que realmente liberta, eles estão ali debaixo desse aprisionamento. Eu vou ler uma sequência de versículo para vocês agora, que aborda essa questão. 2 Coríntios 4:3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse é um versículo que vai chamar Satanás de o Deus desse século. Além dele ser o príncipe que governa esse mundo, ele também é o Deus da era que eles estavam vivendo e que a gente está vivendo também. Quando fala século aqui, não é só nesse sentido daqueles 100 anos que ali estavam. Mas o que esse Deus faz? Com o governo que ele faz, o reino das trevas inteiro. Não necessariamente incorporando numa pessoa ou em outra, mas exercendo governo sobre todo o seu reino. Como um Deus realmente para essas pessoas. Ele encobre o entendimento. Ele cega o entendimento das pessoas. Vocês já viram como algumas pessoas elas são
tão inteligentes para algumas coisas e tão burras para as coisas da fé. Algumas pessoas relacionam que você crer em Deus, eu conheço gente no meu dia a dia que são assim, é uma expressão de burrice, mas elas não são capazes de ver quanta burrice fazem no dia a dia. Eu já vi ateu, por exemplo, virando e falar, gente, crer em Deus ou não crer em Deus não tem a ver com inteligência, tem a ver com crer. As pessoas mais inteligentes que eu já conheci nesse mundo criam em Deus. E como é que certas pessoas, tem grandes cientistas e tal, que não tem problema nenhum em crer em Deus. E como é que alguns simplesmente vão lá e decidem que não, e que não faz sentido na cabeça deles algumas coisas que para a gente faz. Para eles é loucura aquilo que para a gente é algo tão natural. Simples. Aqui está a resposta. O Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. Eu anotei aqui também Tiago 3,15, quando ele fala da sabedoria que vem do alto. Tem um tipo de sabedoria que ela é derramada por Deus e ela tem algumas características. E aí tem outro tipo de sabedoria que ele diz assim, Tiago 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Existe um tipo de sabedoria que ela é diabólica. A gente vê que Satanás é astuto, que ele é sábio, que ele é perito na arte da argumentação e convencimento das pessoas, desde a sua primeira aparição no Jardim do Éden. E essa sabedoria ele também dá aos homens. Uma sabedoria que é terrena, que é animal, e ao mesmo tempo ela é diabólica. A fonte dela é dessa terra, a fonte dela tem a ver simplesmente com os nossos instintos animalescos e ao mesmo tempo está associada ao diabo. Gálatas 4,3. Assim também nós, quando éramos meninos, andávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Antes da pessoa receber a Cristo, aqui ele fala de uma época em que a pessoa não tinha se desenvolvido, que era menina ainda, né? Menino ainda. O que nós temos é que a pessoa vivia debaixo dessa servidão. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Mais um versículo sutil que, num primeiro momento, você lê e nem associa com o mundo espiritual. Mas aqui está falando do espírito de escravidão. E fala de uma outra vez. Ou seja, no passado, as pessoas tinham um espírito de escravidão. Como a gente vê aqui, casando cada um desses textos. Colossenses 1,13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A partir do momento que você recebe a Cristo, você é transportado desse poder das trevas para outro reino. Filhinhos, 1 João 3,7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aqui nós vemos, mais uma vez, uma associação. Quem vive no pecado, quando diz aqui quem comete pecado, é nesse sentido, não é quem cai no pecado, mas quem tem uma vida no pecado. Essa pessoa, ela pertence ao diabo. Jesus disse que os fariseus que estavam ali mentindo tinham por pai o diabo. E aqui a gente vê nesse texto que todo mundo que vive no pecado ainda é do diabo. E ele é quem peca desde o princípio. Isso soa ofensivo, você falar isso numa mensagem, não é? Eu preguei recentemente alguma coisa explicando mais para a igreja. Você que está vivendo no pecado, você, na verdade, pertence ainda ao diabo. Você ainda não foi liberta por Jesus. Tem gente que fica realmente ofendida. Você fala, olha, quem não está em Jesus não vai para o céu. Quem está vivendo entregue no pecado ainda não recebeu Jesus. Está querendo dizer que eu sou do diabo, pastor? É isso que a Bíblia está dizendo. É pesado para se ouvir, mas a gente precisa ter esse discernimento, não é? As pessoas precisam ter esse entendimento, que se não foi liberta ainda, continua ainda nesse espírito de escravidão. 1 João 3,10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros.
não sendo como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E porque o matou, porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, mais uma característica de quem ainda vive debaixo do jugo de Satanás, de alguém que ainda está preso ao diabo, não pratica justiça e nem ama o seu irmão. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O mesmo texto vai dizer. Aquele que não ama não conhece a Deus. E aqui vai ser mais grave ainda. Aquele que não ama é do diabo. Aquele que não pratica justiça é do diabo. E quando a Bíblia fala em justiça, não é simplesmente no sentido de que eu tenho uma decisão difícil para tomar entre uma pessoa e outra e eu preciso ser justo. Quando fala de justiça, está falando de atos de justiça, de atos de santidade. Eu volto a dizer, existe a diferença entre a pessoa que cai no pecado e a pessoa que está entregue ao pecado. Todos esses textos vão mostrando para a gente essa ideia. Até que Jesus te liberte, você ainda é filho do diabo. A partir do momento, ou está, tipo assim, à disposição dele, a partir do momento que Jesus entra na sua vida, isso é quebrado. Entendem que não é só quem invoca espírito. Entendem que não é só quem chama um demônio para si, para incorporar em si. Mas todo mundo que está com a sua vida entregue ainda. Inclusive, cada um de nós, antes de se entregar a Jesus, estávamos à disposição dele. Parece coisa de filme de terror, né? Tem um filme de terror que o demônio fica pulando de uma pessoa para outra, não é? Mas é essa ideia de que alguns estão ainda à disposição. À disposição no seguinte sentido, de estar ainda vivendo debaixo de um jugo de valores do reino das trevas e por isso com a sua vida totalmente aberta à atuação dele. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 7, 5. Nós vamos ler dois textos de Coríntios, um de 1 Coríntios e outro de 2 Coríntios, que vão funcionar como uma metonímia do reino das trevas. Satanás como metonímia do reino das trevas. Deixa eu explicar o que é isso, o que isso significa. Ao invés da pessoa, do apóstolo Paulo chamar de reino das trevas de uma maneira geral, ele vai falar de maneira personificada no Satanás para falar de todo o governo dele. Há um tempo atrás, eu parei para tomar um sorvete numa noite fria, lá na Avenida Central, em Laranjeiras. Estava eu, meus irmãos, e aí o dono da sorveteria veio e começou a conversar com a gente reclamando do movimento. E ele falou que aquilo era culpa da Dilma. Aí ele saiu para lá, meu irmão mais velho virou e falou, quer dizer que a Dilma vem aqui e fica espantando os fregueses dele? Né? O que a Dilma tem a ver com isso? Mas quando o cara fala que a culpa é da Dilma, o que ele quer dizer? A Dilma como uma metonímia sendo trocada aí na relação, né, por todo o governo exercido por ela. A crise financeira seria fruto do trabalho da Dilma. Então, ao invés dele falar, é a crise por causa do governo do PT, comandado pela Dilma, o que ele fala? É culpa da Dilma. Então, dessa maneira, a gente vai encontrar alguns textos no Novo Testamento falando de algo que o governo das trevas faz, mas, na verdade, diz respeito, é dito, né, diretamente a Satanás. Mas não necessariamente a pessoa de Satanás. Esse primeiro versículo aqui, 1 Coríntios 7, 5. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração, e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo isso, porém, como que por concessão e não por mandamento. Deixa eu contextualizar aqui para vocês. Esse é um versículo muito interessante sobre casamento. E que o apóstolo Paulo vai mostrar que, para ele, sexo no casamento é mais importante que oração. Ele fala assim, se vocês quiserem fazer um propósito de fazer menos sexo para orar mais, façam, mas por pouco tempo e se os dois estiverem concordando. Porque, na verdade, o sexo ele não pode parar no casamento, porque isso é algo perigoso. Gente, ele coloca isso como sendo, né, no contexto aqui, mais importante que a vida de oração do casal. Né? Não quer dizer que a pessoa não vai orar só para fazer sexo, mas que não pode tirar o sexo sob pretexto nenhum, nem a respeito de oração. A gente entende
pelos outros versículos, o capítulo que vem antes e tal, que o sexo faz com que o casal seja um. Quem se deita com uma mulher se faz com ela uma só carne. E uma só carne significa um só corpo. E o corpo, meus irmãos, é a habitação do Espírito. A gente vê isso. O Espírito Santo habita no corpo, que é a igreja, não é? E tem um versículo aqui que vai falar exatamente isso, sendo o corpo a habitação do Espírito, um casal que é uma só carne, eles acabam sendo a habitação do mesmo Espírito. Um casal que faz sexo pode ser cheio do Espírito Santo, bastante, não é? Como um casal, por exemplo, uma pessoa que está endemoniada, fazendo sexo com uma pessoa que está endemoniada, se eles se tornam uma só carne, o Espírito pode circular de um para o outro. Eu já vi situações desse tipo acontecerem, de pessoas relacionadas em intimidade sexual e que elas iam captando naturalmente características demoníacas um do outro. Daqui a pouco um estava mentindo igual o outro estava mentindo, e você ia repreender e o mesmo tipo de demônio, e às vezes uma pessoa pegava um demônio por ter feito algo desse tipo, né? Pegava um demônio, parece que é uma doença venérea, né? Deitou com fulano lá, pegou um demônio. É desse jeito mesmo. Eu já vi isso acontecer na prática, sabe? E aqui a gente vê que se o casal ele não tem uma vida dedicada nessa área, Satanás pode entrar no meio da história. Não é? O próprio Satanás vai vir. Aí eu lembrei da imagem do início, né? O poderia estar endemoniando Barack Obama, mas eu vou vir aqui perturbar o seu casamento porque seu marido não quer comparecer. Não, não é isso. É a metonímia do reino das trevas. Satanás, ele é o príncipe de todos esses governos. E cada um desses, as castas mais baixas estão espalhadas para esculhambar com a vida das pessoas, para encontrar uma brecha para entrar, para atrapalhar a vida do casal, dessa maneira que se o casal ele não leva a sério essas questões, existe sim uma possibilidade de queda por causa da necessidade. Ele usa uma expressão, pela vossa incontinência, porque o desejo sexual é algo que ele está presente na vida do ser humano. Ele foi colocado por Deus. E assim como qualquer outra necessidade física e emocional, ela precisa ser saciada. E muitos casamentos, eles acabam diminuindo nesse sentido, de harmonia entre o casal, de união entre o casal, simplesmente porque os dois não estão sendo um. A mulher vai lá e começa a reclamar do marido, o meu marido está muito distante, que o nosso relacionamento está esfriando, e a gente vai ver, na verdade, ela está errando nessa área. Ela poderia estar sendo muito mais presente nesse sentido e, ao invés de ficar falando e cobrando coisas do marido, se botasse em prática isso daqui, um pouco mais, né? Se é mais importante que oração, eu digo, é mais importante até que conversa muitas vezes. O casamento poderia estar muito melhor. Às vezes a mulher está muito agressiva e coisas desse tipo dentro de casa e tal. Na verdade, se estivessem colocando em prática, os dois estariam sendo muito mais um. Então isso é um ensino importante. Satanás está de olho nisso. Satanás está sim preocupado em destruir o seu casamento. O casamento do crente é alvo do ataque do maligno. Como eu disse, não da figura do diabão lá, mas dos seus súditos. Está procurando um momento para poder agir. O outro texto que vai ter um raciocínio semelhante com relação a essa figura é 2 Coríntios 2:10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações. Da mesma maneira, não necessariamente Satanás está ali maquinando no cantinho, não é? Ele não sabe de todas as igrejas locais que existem ao redor de todo o planeta. Eu acredito, pelo menos, que não, porque seria muita coisa, de cada treta que acontece em cada lugar. Mas ele tem o seu exército, não é? Tem o seu povo maquinando, ali os seus súditos, né? Maquinando para poder atrapalhar o meio do percurso. O contexto agora aqui não é mais o casamento.
O contexto aqui é a igreja. Problemas de relacionamento dentro da igreja. E ele começa a exortar o pessoal para perdoar e fala que ele mesmo já tinha perdoado, se é que tinha alguma coisa para perdoar, à distância, na presença de Cristo. E ele fez isso por um motivo, para que Satanás não tivesse vantagem sobre a igreja. Irmãos, eu vi ao longo da minha vida, muitas vezes, Satanás tendo vantagem sobre a igreja, justamente por esse problema de falta de perdão entre os irmãos. Pessoas que alegam que perdoaram uns aos outros, mas na verdade não perdoaram, e isso continua ali azedando o meio da igreja. E é um prato cheio para que Satanás haja. Mais uma vez eu volto a dizer que o principal problema não é pessoas manifestando demônios dentro da igreja. Isso é normal, isso faz parte da nossa rotina. E quando acontece, você manda sair, pronto, acabou. Os maiores estragos de Satanás têm a ver com jogar um irmão contra o outro. Fazer com que um irmão não ame o outro, porque aí ele se torna senhor da vida dessa pessoa. Se uma pessoa não perdoa a outra, ela não pode ser perdoada por Deus. Porta aberta, desgraça acontecendo no meio da igreja, e a maior desgraça que pode acontecer não é uma pessoa morrer, porque uma pessoa, um crente morrer, ela só mudou de endereço, mas ela continua na presença de Deus e muito mais, né? A maior desgraça que pode acontecer é justamente uma ruptura dentro da igreja. Que isso afasta pessoas, afasta a própria unção do Espírito Santo no meio da igreja. A gente vai deixando de ser corpo de Cristo à medida que as coisas vão se separando. E sem contar que a falta de perdão também escraviza a pessoa. Se torna escrava não só de Satanás, como também daquele pecado ali, porque ela acaba, qualquer coisinha, o que é o escravo? Ele acaba a pessoa que não tem mais a vontade própria. Então qualquer coisa vira motivo para ela se magoar, ou para ela ficar chateado com qualquer um, não só mais com aquela pessoa, porque acaba aquilo crescendo, e Satanás aproveita aquela brecha que ficou ali, para ele poder prender ela em outras coisas mais, porque ela não consegue expandir em lugar nenhum mais na vida, e simplesmente por um problema de perdão. E a pior coisa que existe é a falta de perdão. Então, gente, da mesma forma, você que é casado, Satanás está interessado em tocar no seu casamento, você que é igreja, Satanás está interessado em dividir você do seu irmão. Satanás está interessado em jogar gente contra você e jogar você contra as outras pessoas. E aí vem uma frase importantíssima de Paulo, que ele diz: porque não ignoramos as suas intenções. O problema todo é que, essa versão aqui diz maquinações, algumas versões vão dizer intenções. O problema todo é que muita gente quer ignorar essas intenções. E fica fazendo chacota do tipo, quer botar a culpa de tudo no diabo, que não sei o quê. Mas, gente, problema de relacionamento dentro da igreja, quem cresce, quem tem vantagem sobre nós, quem está maquinando, como o texto mostra, intencionando fazer isso, é o diabo mesmo. Se essa igreja é uma igreja relevante no reino de Deus, se você é alguém relevante no reino de Deus, você precisa entender isso. Ele, através do seu governo, está maquinando para fazer com que a comunhão com você quebre com seu irmão. Muita gente para de congregar porque ignora essas intenções. Porque se tivesse intenção, tivesse um entendimento, se não ignorasse essa intenção, como Paulo diz, não deixava de ir para a igreja. Porque ia entender o seguinte: isso aconteceu porque o Satanás não quer que eu vá? Então agora é que eu vou mesmo. Porque ia fazer o contrário, não ia fazer a vontade do cão. É por isso que Paulo fala, nós não ignoramos as suas intenções. Agora, se você ignora, você vai ficar com raiva do seu irmão. Você vai achar que você está lutando contra ele e não contra as forças das trevas. Estão entendendo? Se você entende essa lógica, dificilmente você se volta contra a igreja de Cristo. Você perde a graça com a igreja de Jesus. Irmãos, eu não deixo de ser igreja só porque eu sou pastor, não. Se tem alguém que vive a fundo os problemas e crises de uma igreja, sou eu, desde que eu nasci. Porque quando eu nasci, meu pai já era pastor. Eu teria oportunidade, como outros filhos de pastor, de não querer ver igreja pintada na minha vida. Não ver mais pela frente. Mas eu não ignoro as intenções de Satanás. Eu sei que a gente está aqui para caminhar junto. E aconteça o que acontecer, eu preciso perdoar.
e pedir perdão, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Como eu disse antes, eu vi muitas vezes ele ter vantagem. Você que está fazendo esse curso, tenha esse discernimento, para quando você vê picuinha acontecendo dentro da igreja, um irmão chegar e começar a falar alguma coisa para jogar um contra o outro. Alguém veio me contar essa semana, a minha esposa veio comentar de alguém que chegou e começou a fazer determinados comentários para jogá-la contra uma determinada pessoa. E eu reconheci pela fala que era o mesmo demônio que já tinha feito isso em outros momentos. Eu falei para ela na hora, isso é demônio, você tinha que ter repreendido na hora. Porque é demônio falando na boca da pessoa, em outra pessoa que não tinha nada a ver, em outro tempo, para tentar fazer a mesma coisa. Demônios estão agindo sim, para jogar pessoas umas contra as outras. E quando consegue fazer isso, meus irmãos, é uma luta para a gente poder botar a casa no lugar de novo. Às vezes a gente perde um ano de trabalho, não perde tudo, mas perde muita coisa que poderia ter acontecido em termos de trabalho dentro da igreja, porque Satanás teve vantagem sobre nós, porque as pessoas ignoraram as intenções dele. Amém? Nosso tempo aí está acabando, as outras turmas já estão chegando, né? E a gente vai agora para a nossa parte das perguntas, os comentários, para encerrar o nosso vídeo. Você que tem uma pergunta, podia vir para cá para aparecer, né? Na filmagem. Vamos lá? Quer ir não? Mas fala pelo menos no microfone, para o pessoal pegar lá no áudio. Bom dia. Eu tenho dúvida com relação a essa questão que você falou do casal quando se torna uma só carne, quando tem relação sexual. Eu já li algumas coisas sobre alguns estudos aí de teólogo que falam sobre a questão de laços de alma, que quando você tem relação com uma pessoa é como se essas almas criassem um laço. Aí eles dizem que, exemplo, um marido que trai a esposa, automaticamente, né, o espírito da pessoa que ele se deitou lá, outra mulher, enfim, é como se o espírito daquela pessoa fosse para o marido, para o homem. E o homem, ao ter relação com a esposa, tipo assim, que esse espírito fosse transmitido também para a esposa. Até a minha dúvida é, né, se isso de fato é verdade, que eu já li alguma coisa a respeito. Só que, quando a gente se arrepende dos pecados, a gente se torna, né, limpo novamente. Ou seja, eu acredito que tudo foi desfeito. Existe alguma possibilidade de atuação do inimigo, ainda que você tenha se arrependido? Ele pode fazer algo? Eu já li bastante também a respeito disso aí, a gente ouve muito no meio evangélico, e eu não entendo o que seria, eu posso estar enganado, tá? Mas eu não entendo que seria um laço de alma, mas nesse caso seria algo no nível de espírito. E quando isso acontece, e como você disse, a pessoa se arrependeu, a melhor coisa é chegar e dar um comando mesmo. Tudo de fulana de tal que veio para mim, eu rejeito agora em nome de Jesus, sai da minha vida. Não quero no entorno, não quero ao meu redor, nem nada, sai em nome de Jesus. Seria algo assim, pronto, resolvido. Agora o problema é quando é no nível da alma. E o que é alma, gente? Quando a Bíblia fala essa palavra alma, a palavra no grego é psique, que deu origem à palavra psicologia, significa mente. É onde está a nossa racionalidade, as nossas emoções, a nossa memória. Então, qual é o maior perigo? O perigo não é simplesmente uma pessoa que tem um demônio que veio de outra por uma questão desse contato sexual, porque isso aí você quebra com a palavra, né? Em nome de Jesus. O problema é quando está aqui. Quando a fantasia ela vai permanecer na cabeça da pessoa. É a mulher que traiu o marido e ela se arrependeu. Mas aquele gostinho de ter vivido uma coisa que ela nunca tinha vivido e não sei o quê, aquele negócio fica lá na cabeça e volta e meia, ela está lá no meio da noite, ela não quer pensar naquilo, mas aquilo ainda está como uma memória doce dentro da cabeça dela. Esse é o perigo. Isso seria um laço de alma com o passado, de mente com o passado. Essa pessoa, ela precisa de uma ajuda nesse sentido, entendeu? Para se libertar desse tipo de coisa e ter disciplina mesmo. Porque quando a gente fala em termos de desejo sexual, não adianta. Existe o desejo que ele é biológico, mas todo o restante ele é construído. A sua sexualidade, seja hétero, seja homo, ela é construída desde que você nasceu e ela é alimentada. Um desejo ele pode ganhar força ou ele pode sumir da vida de uma pessoa. Existem casamentos em que o desejo não é alimentado e ele simplesmente desaparece, o que é algo extremamente perigoso.
E existem desejos que não deveriam estar ali, mas eles são alimentados constantemente. Existe uma frase que eu uso muito com jovens da igreja, que é o seguinte: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Entendeu? Então, uma coisa é você realmente ter um pensamento e não dar vazão para ele tomar conta de você. Outra coisa é você ter um pensamento e ficar alimentando ele através de fantasias sexuais. Aí que mora realmente o grande perigo. E quando eu falo não dar intenção, às vezes você fortalece esse pensamento pela repressão. Porque você tem tanto medo de um determinado pensamento. Acontece muito isso com pessoas que lutam com relação aos impulsos homossexuais. A pessoa, às vezes, ela tem um medo tão grande de admitir a possibilidade de talvez estar tendo aquilo, que vira uma neurose na cabeça da pessoa. Às vezes nem era um desejo, mas o medo de ter o desejo já vira uma coisa e acaba, pelo reforço negativo, acaba reforçando do mesmo jeito. É o passarinho fazendo ninho do mesmo jeito. Então, trata com leveza e encara o problema com franqueza. Existe um versículo que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para ser descurados. Irmãos, a maior parte das curas nos processos psicológicos se dão justamente no momento que alguém resolve botar para fora, com alguém de confiança, de preferência, aquilo que está amargando ali no seu coração. Entendeu? Esse é o pensamento que eu tenho com relação a essa questão de laço de alma. Temos mais alguma pergunta? Quer vir aqui? Não? Então vamos lá. Você falou sobre a questão de governo, das trevas, da organização e tudo mais. Em um meio, um governo organizado, a gente tem certas coisas, pelo menos na maneira humana de entender, que a gente considera positiva, como o respeito ao superior, etc. Né? No governo das trevas, será que os demônios ali têm essa questão de, tipo, respeito, de autoridade, saber que fulano está acima de mim e tem uma certa admiração? Tem algum respaldo bíblico para a gente entender que os demônios têm esse tipo de pensamento, de organização assim, mental, de saber que fulano é superior a mim, não sei o que e tal? Essa coisa, entre aspas, boa? Tem respaldo bíblico, eles são, e são muito mais do que a gente. Porque a igreja de Jesus, por exemplo, como algo que faz parte do reino de Deus, uma parte humana do reino de Deus, ela se volta contra si mesma, né? E o texto que nós já estudamos isso numa aula para trás, Jesus diz que Satanás não se volta contra Satanás. Que, na verdade, um reino que se volta contra si mesmo não pode subsistir. E eles não fazem isso. Então, existe sim uma organização e um respeito nesse sentido. Eles não se rebelam uns contra os outros. A gente discutiu isso em uma das aulas. Mais alguma pergunta? Se não, vamos para a nossa oração final. Se tem alguém novo aqui, deixa eu explicar como é que funciona essa parte final aqui da nossa aula. Eu vou orar por todos vocês, mas eu vou orar especificamente por aquelas pessoas que de alguma forma trabalham ou querem trabalhar com libertação das pessoas. Líderes de célula, por exemplo, e pessoas que querem ser usadas por Deus para ministrar libertação em oportunidades diversas que você tiver ao longo da vida. Então vamos colocar de pé. Quem quer esse destaque, saia do seu lugar e vem para cá. Você que vai estar assistindo isso no vídeo em casa, ou aonde você estiver, no seu coração fala com Deus que você é uma dessas pessoas. Essa oração vai te alcançar também. Oremos? Pai, te agradecemos por essa manhã que o Senhor nos deu, por tudo que nós já vivemos aqui, reunidos como casa do Senhor nesse lugar. E te agradecemos por cada uma dessas leituras de textos feitas. Em nome de Jesus, que o Senhor venha clarear o nosso entendimento. Não deixa, Pai, que a nossa fé seja baseada em especulações ou em teorias ou em interpretações humanas, carnais, mas que venha o discernimento do Senhor, a sabedoria que vem do alto, a iluminação sobre esses textos bíblicos, para que a gente tenha um entendimento de tudo aquilo que a gente precisa saber para ser vitorioso nessa guerra. Continua abençoando esse curso, Senhor, em nome de Jesus.
E eu te peço por todos esses que aqui estão, que o Senhor estenda a tua proteção e o teu discernimento sobre cada um deles. Que nenhum deles venha se enfraquecer nessa batalha, meu Deus. Mas de uma maneira mais específica eu te peço por esses que se destacaram, vindo aqui à frente. Em nome de Jesus, que o Senhor os cubra realmente com o teu poder. Abra os olhos espirituais deles, meu Pai, o entendimento espiritual deles, para que eles não sejam enganados de forma alguma. Em nome de Jesus, meu Deus, protege a família deles também. Se algum deles tem alguém dentro de casa que ainda não está debaixo dessa proteção de Cristo, meu Deus, estenda a tua proteção por amor a essas pessoas, a esses servos, santifica essas casas, meu Pai, para que Satanás não tenha vantagem sobre o casamento de ninguém, para que Satanás não tenha vantagem sobre o relacionamento familiar de pai e filho, de qualquer tipo que seja, meu Pai. Em nome de Jesus, venha proteger essa igreja, que cada vez mais a gente se sinta consciente das intenções do maligno e guerreie conforme o Senhor quer que a gente guerreie. Nos abençoe no decorrer do dia de hoje até o culto da noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.